Agradecemos ao nosso irmão Valmir por nos representar em oração. Por favor, acompanhem sua apostila, abrindo na semana de 12 a 18 de fevereiro, para que a gente possa dar uma analisada no que vamos estudar hoje. Em Tesouros da Palavra de Deus, teremos um discurso muito importante que falará de um assunto que, infelizmente, enquanto formos imperfeitos, todos nós corremos o risco de passar por isso. O desânimo que vem quando outros cometem erros. O que podemos fazer para não ter abalado a nossa fé? Vamos ver isso nesse discurso. Em Faça Seu Melhor no Ministério, nossas irmãs e nossos irmãos prepararam com muito carinho e zelo as demonstrações que teremos o prazer de acompanhar. E ainda teremos um relatório muito animador, uma consideração do relatório anual de serviço em nossa vida cristã e logo após o estudo bíblico de congregação. Tenho certeza que todos estão muito ansiosos para que nossa reunião se inicie, então vamos dar início à sessão Tesouros da Palavra de Deus, com a primeira parte com o tema Continue leal apesar dos erros dos outros. Quem fará esse discurso para nós é nosso irmão Vanderlei Souza. Por favor, deem atenção. Você já parou para analisar por que você está aqui hoje nessa reunião? Qual é a sua motivação? Será que você está aqui hoje porque os seus pais lhe trouxeram nessa reunião? E se eles não viessem, você estaria aqui? Ou será que você veio hoje porque a sua esposa veio com você, ou seu marido também veio? Qual é a sua real motivação? E por que é importante, irmãos, analisarmos qual que é a nossa motivação ao servirmos ao nosso Criador, Jeová Deus? Vamos responder essas perguntas com base no que nós aprendemos hoje de um servo chamado Davi. Observe uma situação em que se encontrava Davi. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 6. Observe os versículos 6 e 7. Salmo 6, versículos 6 e 7. Passa a dizer assim, ó: Estou exausto de tanto gemer. A noite inteira inundo de lágrimas a minha cama. Faço o meu leito transbordar com o meu choro. Meus olhos estão fracos devido à minha tristeza. Ficaram turvos por causa de todos os que me hostilizam. Olha que situação Davi estava enfrentando, irmãos. Você já enfrentou uma situação como essa? Já ficou talvez uma noite inteira sem dormir? Talvez porque alguém lhe falou algo que não devia, talvez porque ele magoou, cometeu um erro. Algumas vezes, como nós observamos aí, Davi ele perdeu a alegria por causa do que outros faziam. E a situação de Davi não era muito fácil. Querem observar novamente o que ele fez diante dessa situação? O mesmo Salmo de número 6, vejam o versículo 2. Olha qual foi a alternativa que ele encontrou. Mostra-me favor, ó Jeová, pois estou perdendo as forças. Cura-me, ó Jeová, pois os meus ossos tremem. Versículo 9. Jeová ouvirá o meu pedido de favor. Jeová aceitará a minha oração. Nessa situação difícil em que Davi se encontrava, os irmãos observaram, ele recorreu a Jeová em busca de oração. Mas não foi uma oração qualquer. Davi ali, ele queria uma solução para o seu problema. Qual que era a situação dele, irmãos? Ao lermos esses salmos, o rei Davi, ele expressou esses sentimentos quando o seu filho Absalão o traiu. E mais do que isso, o próprio filho de Davi não só queria tomar o lugar dele como rei, mas o relato bíblico nos mostra que ele queria até matar o pai dele. Já pensou você numa situação como essa, o seu filho, a sua filha te traindo, querendo lhe matar? Então Davi abriu os seus sentimentos para Jeová. Pense no seguinte, irmãos, quando alguém nos magoa, ou talvez nos trata de forma injusta, aí nós podemos recorrer a esse relato bíblico de Davi. Olha a situação que ele se encontrava. Talvez seja a mesma situação que eu ou você esteja enfrentando. Então, buscar esse exemplo de Davi na Bíblia pode nos ajudar. Qual é o conselho que observamos aqui? Orar a Jeová
contando exatamente aquilo que nós estamos enfrentando, o que nós estamos sentindo, por causa de que talvez alguém fez conosco. Então, peça a orientação de Jeová, não para se livrar daquela situação, mas para encontrar princípios bíblicos que o ajudem a saber o que fazer numa situação como essa. Notaram Davi? Ele pediu a ajuda de Jeová em oração, buscou princípios bíblicos. Algo interessante nessa situação de Davi foi o que ele tinha como convicção. Vejam, por favor, agora o Salmo de número 6, o versículo 10, o verso 10. Salmo 6, verso 10, diz assim, ó: todos os meus inimigos serão humilhados e ficarão desanimados, recuarão com vergonha num instante. Davi ele tinha plena convicção de que Jeová iria ajudá-lo. Por isso que ele mencionou: todos os meus inimigos serão humilhados. Não é que nós queremos ter inimigos, irmãos, mas numa situação ou outra, pode ocorrer que alguém venha nos magoar. Vamos observar um recurso visual que nós temos na apostila e pense se você já passou por uma situação como essa. Por favor, irmãos. Olha essa situação que a irmã está enfrentando. Você já enfrentou uma situação como essa? Alguém já veio, olha, de forma ríspida? É como se a irmã estivesse dizendo: olha, não quero mais conversa com você. Você me magoou, ou você me prejudicou. Se você estivesse nessa situação, ou se eu estivesse, o que nós faríamos? Olha o que a irmã está fazendo. Talvez ela buscou lá o exemplo de Davi, e numa situação injusta, ela foi orar a Jeová. O que nós aprendemos com isso, irmãos e irmãs? Obrigado, irmãos, pelo recurso visual. A base da nossa fé, ela não pode ser apenas o amor que nós temos uns pelos outros. Nós nos amamos, isso é evidente. Mas a nossa fé não pode apenas se basear nisso, irmãos. Por quê? A matéria que nós temos na apostila diz assim, olha: imagine que um irmão da congregação, talvez esse irmão que está sentado no nosso lado, ele cometa um pecado grave. E aí? Você tinha muita estima, prezava esse irmão, era uma pessoa leal, mas agora cometeu um pecado grave. Imagine que esse irmão ou essa irmã se torne um apóstata, deixe de servir a Jeová e comece a falar mal da verdade. Aquele irmão que eu tanto estimava, que eu amava tanto, e agora? E se esse irmão ou essa irmã lhe trair, falar algo que vai lhe magoar? Como você vai se sentir? Ou como você vai se comportar? Será que vai abandonar a Jeová? Será que vai deixar de vir nas reuniões porque aquele irmão ou aquela irmã lhe magoou? E se aquele irmão for um ancião? Ou se for uma pioneira, um pioneiro da congregação? Ah, ancião não, ancião tem que ser perfeito, não é assim. Ah, o pioneiro lá, ele era muito zeloso, mas olha o que ele me falou. Não é assim, irmãos. Nós somos imperfeitos. Mas a questão maior aqui é o que nós vamos fazer diante de situações como essa. Será que vamos abandonar a Jeová? Será que a minha fé, como diz a matéria aí, olha, será que a minha fé ela é tão forte? E aí nós temos uma ilustração que diz assim, ó: é importante lembrar o seguinte: construir sua fé em cima do comportamento de outros e não em cima da sua amizade com Jeová é o mesmo que construir uma casa em um terreno que não é firme. Olha, é aquele tal ponto: ah, mas eu amo tanto aquele irmão, eu prezo tanto ele, mas e Jeová? Aquele irmão me traiu, aquele irmão cometeu um pecado, foi desassociado, aí a culpa vai para Jeová? Por isso é que a nossa fé, ela precisa ser desenvolvida com base na confiança e na lealdade ao nosso Criador Jeová. Hoje podemos estar aqui, amanhã, se não tomarmos cuidado, talvez não estaremos aqui. Mas será que eu vou abandonar a Jeová por causa disso? A minha lealdade a Jeová vai realmente me ajudar, irmãos, a continuar aqui firme e inabalável? Isso é que a matéria, o exemplo de Davi, nos ajuda a entender.
Porque imagina o seu próprio filho, a sua própria filha, alguém que você tanto estima, ali trair, querer matá-lo, falar algo mal contra você. E aí? Vou culpar a Jeová? Até ela ainda fala, a nossa fé, ela precisa de materiais resistentes, como fatos e raciocínio lógico. Não pode ser construída com materiais leves, com sentimentos e emoções. Não pode, irmãos. Sentimentos e emoções é algo que pode nos trair, pode enfraquecer a nossa fé. Mas materiais resistentes, nós temos que ter a convicção de que estamos aqui hoje porque amamos a Jeová, porque essa é a verdade, porque nós queremos ser leais ao nosso Criador. Então que pensemos nisso, meus irmãos, porque o nosso futuro, a nossa fé e a nossa lealdade, ela tem que ser somente a Jeová, o nosso Criador. Agradecemos nosso irmão Vanderlei por nos ajudar a raciocinar sobre esse ponto de uma forma tão clara. E agora é a oportunidade em que todos poderão dar glória a Jeová com seus comentários e também encorajar e edificar a congregação. A segunda parte, Joias Espirituais, está sob a responsabilidade de nosso irmão Leanderson Lima. Por favor, deem atenção. Muito bem. Dando início então à nossa parte Joias Espirituais, eu gostaria de um voluntário para ler Salmos, capítulo 5 e versículo 9. Irmão João Davi, por favor. Pois não se pode confiar em nada do que eles dizem. No seu íntimo só há maldade. Sua garganta é uma sepultura aberta. Com a sua língua eles bajulam. Isso, muito obrigado, meu irmão. A primeira pergunta, então, nos diz assim: em que sentido a garganta dos maus é uma sepultura aberta? Vamos começar com a irmã Jaziane, por favor. O livro faz a comparação com um sepulcro aberto, que ali coloca-se mortos e também a corrupção. Então, devido à garganta dos maus, né, ser comparado a isso, é como se a conversa deles fosse mortífera e corrupta. Então, é o conteúdo da conversa deles. Isso, muito bom. Ainda a irmã Luciene. E o livro Perspicaz, ele ainda traz a referência de Mateus, capítulo 15, do 18 ao 20, né? Aprendemos com as palavras de Jesus que atos iníquos, imorais, impuros são parecidos por tendências iníquas, imorais e impuras do coração. Então, a gente precisa desarraigar e combater qualquer tendência do coração nesse sentido, e isso significa ter cuidado com o que a gente lê, vê e escuta. Muito bom. Passando, então, para a próxima pergunta. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Vamos começar aqui com a Laurinha. Aqui na frente. Em Salmos 5:3, Davi orava várias vezes para Jeová. E eu também quero confiar em Jeová. E eu posso fazer isso quando eu estiver me sentindo triste através da oração. Isso, obrigado, Laurinha. Agora o Enzo, por favor. Salmos capítulo 5, versículo 4, deixa claro que Jeová ele não acolhe o mal, porque é algo que ele detesta. Isso me fez lembrar que para ter uma amizade com ele, requer integridade e justiça. Isso me ensinou que eu tenho que continuar a buscar a viver de acordo com os princípios dele e a me afastar de pessoas que buscam fazer o mal. Muito obrigado. Irmã Janete. Eu achei muito interessante Salmo 6,5, que lá diz que na morte não há menção de Jeová e na sepultura não tem quem o louva. Realmente, os mortos eles não podem louvar a Jeová. Por isso, eu quero usar a minha vida do melhor modo possível, louvando a Jeová, servindo de todo o coração,
pois isso é o melhor motivo de eu continuar vivendo. Obrigado. O Ricardinho, por favor. Achei interessante Salmo 5:6. Esse texto me fez lembrar que nosso Pai Jeová detesta a mentira e pessoas que a contam. Isso reforça a ideia que Jeová não mudou e não vai mudar. Com isso aprendi que preciso ficar longe de pessoas e coisas que envolvam a mentira, tais como política, protestos, eleições e etc. Muito bom. O irmão Caio, aqui na frente ainda. O Salmo 6,2 nos mostra a intensa angústia e aflição de Davi ao suplicar a Jeová por compaixão. Ao meditar nesse texto, eu percebi que mesmo nos dias atuais, podemos nos encontrar desanimados e sem saída em meio às dificuldades da vida. No entanto, assim como Davi, podemos nos achegar a Jeová através da oração e confiar em sua compaixão. E essa confiança nos fortalece nos momentos mais difíceis, pois sabemos que Jeová está conosco em nossa luta. Ele nos dá esperança e nos faz sentir seguros, nos dando coragem e sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Isso, muito bom. O irmão José Carlos. Salmos 5:5 diz que nenhum arrogante consegue ficar de pé na presença de Jeová e que a arrogância tem consequências negativas. Então essa lição me incentiva a refletir sobre minhas atitudes e me lembrar de ser humilde com os outros. Isso, muito obrigado. Irmão Geraldo, por favor. Aqui no Salmo 6,5 fala que na morte não há menção de ti, na sepultura quem te louvará. É lógico que existem muitos motivos que nos fazem pensar que nós gostaríamos de continuar vivendo. Ninguém quer morrer. Mas eu achei interessante porque o Salmo 115 diz que os mortos não louvam a Já, e nem os que descem ao silêncio da morte. Então, o principal motivo que eu gostaria de continuar vivendo, além dos outros, né? Mas como principal motivo é continuar louvando a Jeová. Muito bom. Irmã Rose, por favor. Salmos capítulo 5, versículo 3. Davi, ele confiava que Jeová ia ouvir a oração dele. Mas mesmo assim ele disse que ele ia se expressar as suas preocupações, mas ele ia guardar com esperança. Então a esperança é algo que realmente nos dá forças para suportar, às vezes, desafios que podem acontecer no nosso dia a dia. Obrigado, irmã Rose. Irmã Joelma, por favor. O Salmo 5,9 diz que Jeová nos informa que os maus bajulam. E por que a bajulação desagrada tanto a Jeová? Porque ela não é sincera, é desamorosa. A pessoa que bajula tem o interesse de receber algo da pessoa que ela está bajulando. Ela satisfaz o orgulho ou a vaidade de uma pessoa e dá a ela um conceito elevado demais sobre o valor dela. Nós estamos sendo desamorosos porque a pessoa vai pensar demais dela mesma. E esse é um caminho perigoso. E embora nossa inclinação natural seja ouvir o que é agradável para nós, a maior parte do tempo que nós precisamos é de conselho e disciplina baseados na Bíblia. Obrigado, irmã Joelma. Irmã Amanda. Em Salmo 7,1, Davi pede a Jeová que o livre de todos os que o perseguem. E o texto cruzado leva a Jeremias 15,15, que também estava se sentindo assim. Mas mesmo com problemas diferentes, ambos tinham Jeová como refúgio e usaram a oração para ter uma comunicação franca e ativa com Jeová. Então aprendi que quando sou honesta com relação aos meus sentimentos para Jeová, vou demonstrar que confio no modo de Jeová resolver meus assuntos, sem tomar decisões precipitadas que possam me arrepender no futuro. Certo, muito bom.
Irmã Giovana ainda? Nos Salmos, nós podemos ver como Jeová nos fez com uma linda capacidade de criar música e poesia, de conseguir usar as palavras bonitas para tocar o coração. E por isso os Salmos nos tocam tanto. Com essa bela característica que Jeová nos deu, quando nos criou, nós podemos usar nossa criatividade para fazer coisas bonitas e também para louvar a Ele. Essa foi mais uma coisa que Jeová criou simplesmente para nos fazer felizes. Muito bom. Irmão, sendo assim, agradeço o bom comentário de todos e a preparação e peço desculpa àqueles que eu não chamei. Agradecemos também ao irmão Leanderson por ter conduzido bem essa parte para nós e ficamos muito felizes da boa participação dos irmãos também. Agora pedimos que aqueles que têm suas designações na sala adicional, por favor, se direcionem para lá, que nosso irmão Eduardo Carriel está aguardando. E por aqui, nós ficamos com a parte número 3, leitura da Bíblia. Nosso irmão Gustavo Campos fará a leitura para nós de Salmos 7, do 1 ao 11. Por favor, acompanhem seu exemplar da Bíblia à leitura. Ó Jeová, meu Deus, em ti me refugiei. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Senão, eles vão me dilacerar como leões, apanhando-me sem que alguém me livre. Ó Jeová, meu Deus, se errei assim, se agi de modo injusto, se fiz o mal àquele que me fez o bem, ou se, sem motivo, despojei meu inimigo, então que um inimigo me persiga e alcance, que esmague a minha vida no chão e faça a minha glória perecer no pó. Levanta-te na tua ira, ó Jeová. Enfrenta a fúria dos meus inimigos. Desperta por mim e exige que seja feita justiça. Que as nações te rodeiem, e tu, do alto, agirás contra elas. Jeová julgará os povos. Julga-me, ó Jeová, segundo a minha retidão e segundo a minha integridade. Por favor, põe um fim às más ações dos perversos, mas dá firmeza aos justos, pois tu és o Deus justo, que examina o coração e as emoções mais profundas. Deus é o meu escudo, o salvador dos que são retos de coração. Deus é justo juiz. Deus proclama seus julgamentos todos os dias. Irmão Gustavo, nós agradecemos a sua boa leitura que apresentou aqui para nós, sinal de que o irmão realmente deu atenção, preparou bem e fez para nós assim uma excelente leitura. O irmão tinha como meta usar nessa leitura as técnicas que falam na lição número 10 da brochura, certo? Mude o volume, a emoção e o ritmo durante a apresentação. E ali tem um ponto que é muito interessante, que fala que nós não podemos exagerar nos sentimentos durante a leitura, né? Porque pode acabar chamando a atenção para nós e não para aquilo que estamos transmitindo. E no ponto varia a emoção, fala que precisamos, com a nossa voz, dar sentimento naquilo que estamos transmitindo. Como, por exemplo, o irmão conseguiu transmitir a ansiedade de Davi em alguns pontos, né? O irmão foi muito bem, viu? Parabéns e que Jeová continue abençoando o seu progresso. Muito bem, agora nós vamos dar início para Faça Seu Melhor no Ministério. E a primeira parte, que é a de número 4, iniciando conversas, ficou para nossas irmãs Giovana Brizola e Jaziane Soares nos ajudar com uma apresentação de casa em casa. Por favor, deem atenção também. Olá, bom dia. Eu me chamo Giovana. Eu gostaria de ler um texto na Bíblia para você que fala um pouco por que vemos tanto sofrimento hoje em dia. Ah, Giovana, pode ser, mas vamos ali para a sombra, o sol está muito quente. Estou passando mal com tanto calor. Ah, tá bom. Ah, eu nem sei como que vocês aguentam ficar andando aí nesse sol quente, menina. Vocês estão bebendo bastante água? Tá muito calor esses dias. Ah, é verdade. Eu tô do mesmo jeito que você, viu? Esse calor me dá uma dor de cabeça, tá fora do normal, né? É verdade. O homem tá acabando com tudo, né? Você vê a chuva do mês passado? Acabou com a cidade até normalizar tudo. Eu não sei onde que a gente vai parar.
É verdade, e a gente acaba se preocupando mesmo, principalmente pessoas que têm filhos, ficam pensando o que vai ser do nosso futuro. Desculpa, eu não perguntei o seu nome. Meu nome é Jaziane. Prazer, Jaziane. Isso que você falou sobre o nosso planeta me fez lembrar de um texto na Bíblia. Ele explica um pouco melhor como que vai ser o nosso futuro e o futuro do planeta. Olha só, Isaías 45:18. Pois assim diz Jeová, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que formou a terra e que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Viu só que o texto diz? Deus não criou a terra para nada, mas Ele criou com o objetivo de que ela fosse habitada por nós. Então Ele fez esse planeta lindo e não vai permitir que a poluição e a destruição cheguem num nível que não dê mais para voltar atrás. Ele nunca vai permitir que o planeta seja destruído. Poxa, que esperança boa, né? Porque se Deus não parar o homem, eu tenho certeza que não sobra nada desse planeta. A natureza está sofrendo bastante. É verdade, Jaziane. Mas olha, eu tenho comigo aqui uma revista que eu quero dar para você. Ela diz, será que a Terra vai sobreviver? Motivos para ter esperança. Acho que essa leitura vai te tranquilizar um pouco. Bem interessante, né? É sobre o que a gente conversou, né? Legal, eu vou ler sim. Que bom que você gostou. Foi um prazer te conhecer, Jaziane. Eu gostei muito da nossa conversa. Eu gostaria de voltar na semana que vem para nós conversarmos mais sobre a Bíblia e outra promessa que ela dá para o nosso futuro. Legal. Eu moro aqui nessa casa, tá bom? Daí você pode vir nesse horário. Tá bom. Agradecemos nossas irmãs pela bela apresentação. A irmã Giovana precisava demonstrar interesse pelas pessoas, não é isso, irmã? E tinha o ponto 3, que é ser flexível, seja flexível. É interessante esse ponto hoje, porque às vezes nós vamos preparado, como diz aqui, para falar algo. A gente já tem em mente uma abordagem, um assunto, né? Só que nós precisamos dar atenção do que realmente é de interesse do morador ou da pessoa que nós estamos iniciando uma conversa. E a irmã fez bem isso, né? Porque quando ela demonstrou que a preocupação era o calor, a irmã aproveitou esse gancho, mostrou um pouco na Bíblia o que Jeová promete, né? Isso é muito importante. Tem 2 perguntas na brochura que diz, o que está nas notícias? E sobre o que os meus vizinhos, colegas de trabalho, de escola estão preocupados naquele momento, né? Quando a gente se prepara bem para o ministério, essas perguntas sempre têm que ser feitas antes de sair de casa. As 2 irmãs estão de parabéns, viu? Muito obrigado. Agora nós teremos também a parte de número 5, que é Iniciando Conversas. Nossas irmãs Ivanúzia Souza e Anita Ramos prepararam para nós uma apresentação de testemunho informal. Por favor, deem atenção. Oi, já passou algum ônibus? Não passou nenhum até agora. E olha que já faz um tempinho que eu estou aqui esperando. Puxa, tomara que não demore mais muito tempo, viu? É bom mesmo que não demore, porque eu já estou bem atrasada. Preciso trocar com um acompanhante que está com minha mãe no hospital. Puxa, sinto muito. E como é que ela está? Olha, não está nada bem. Já faz uma semana que ela está internada e não apresentou nenhuma melhora. Que triste. Sabe, eu não vejo a hora que chegue o dia em que ninguém mais vai ficar doente. Olha, eu acho muito difícil isso acontecer, porque a gente vê tanta doença, cada dia que passa aparece mais doenças diferentes. Acho difícil. Isso é verdade. Como é seu nome? Meu nome é Anita. Anita, meu é Evanúzia. Muito prazer, viu? Então, Anita, se a gente olhar por esse lado, né, do que acontece hoje, de fato, fica muito difícil acreditar que algo bom possa acontecer, né? Que as pessoas dizerem que não está doente, difícil de acreditar mesmo. Mas essa é uma promessa do nosso Criador. Ele deixou escrito na Bíblia que vai chegar o tempo, muito em breve, que ninguém mais entre as pessoas que morarem na terra vai dizer que está doente. Você é evangélica? Eu sou testemunha de Jeová. Entendi. Aí, olha, o ônibus está vindo. Depois que a gente subir no ônibus, eu vou lhe mostrar essa promessa na Bíblia, pode ser? Pode ser, sim. Que bom.
Agradecemos também às nossas irmãs pela bela apresentação que fez para nós, irmã Vanúzia. Realmente a irmã tinha aqui uma orientação na apostila um tanto sofisticada, né? Sem mencionar a Bíblia, direcione a conversa de um jeito natural para dizer que você é uma testemunha de Jeová. E a irmã foi muito bem sucedida nisso, nessa sua apresentação, na abordagem que fez, porque a irmã levou a sério a lição com o tema de naturalidade. Ponto 4, seja paciente, né? Nós não precisamos ficar muito ansiosos para já pegar a Bíblia, né, quando estamos fazendo testemunho formal, e até de casa em casa. Podemos deixar a conversa ir fluindo até a hora que a gente possa encaixar, dentro das preocupações de quem está nos atendendo, um texto, uma mensagem positiva, e a irmã foi muito bem, viu? Agradecemos as duas irmãs. Agora, nós temos a parte de número 6, cultivando interesse. Também é uma apresentação de casa em casa, e quem fará para nós é a nossa irmã Daniela Pereira e Ana Laura Tavares. Por favor, deem atenção. Oi, boa noite, tudo bem? Mas vocês de novo? Eu tenho tanta coisa para fazer. Ai, a vida tem sido uma correria mesmo, né? Corrida mesmo, mas para vocês parece que não, né? Vivem batendo na casa da gente. Olha, eu te entendo bem, pode ter certeza. Eu vejo que você tem criança em casa e parece que o serviço não acaba nunca, né? Ai, nem me fale. Puxa, eu imagino. Nesse retorno às aulas, você também está na correria com escola? Ai, nem quero imaginar. Meu marido não me ajuda, minha filha, minha sogra está doente em casa. Tá um caos aqui. Não dá para ficar batendo papo, não. Puxa, eu te entendo bem e uma rede de apoio é tão importante. Mas numa outra oportunidade a gente conversa mais um pouco então. De qualquer forma, muito obrigada pela tua gentileza em vir me atender. Eu me chamo Daniela, e você? Meu nome é Ana. Ana, obrigada. Boa semana, viu? Muito bem, minhas irmãs. Parabéns pela apresentação também, nós agradecemos, viu? Realmente era isso que nós precisávamos ver aqui hoje, né? O morador querer discutir com você, irmã Daniela. Então, foi muito bem preparada, elaborada a apresentação. E a irmã demonstrou para nós que a humildade, nesse caso, ter paciência, ser humilde, né? Manter a calma é muito importante, porque realmente pode vir a acontecer no território. E aqui na brochura fala para nós que nós não queremos discutir, insistir, né? Esse tipo de abordagem já ficou muito tempo lá atrás, no passado. Hoje a ideia é realmente encerrar a conversa como a irmã fez, né? E ali ainda fala assim, tem como base Provérbios 17:14, que fala que é para se retirar antes de estourar a discussão. E aqui fala uma coisa que eu gosto muito dessa última frase, ó. Se você falar com brandura, talvez deixe as portas abertas para uma boa conversa em outra ocasião. E pode ser uma conversa que talvez não seja nem conosco, né? E sim um outro irmão que vai bater na residência ou falar com a pessoa. Então, as irmãs demonstraram muito bem. Muito obrigado, viu? Agora, a parte de número 7, explicando suas crenças, é uma demonstração com o tema. Por que as testemunhas de Jeová decidem não participar em cerimônias nacionalistas? E quem vai fazer essa demonstração para nós é nosso irmão Peterson Evandro e o Paulo Henrique. Por favor, deem atenção também. Maravilha, Paulo. Terminamos seu estudo de hoje. Eu lembro que no começo do seu estudo você falou para mim que teria uma pergunta para me falar no final. Qual que será essa pergunta? Ah, sim. É que onde eu estudo, toda semana, existe um ato cívico, onde nós cantamos o hino nacional e saudamos a bandeira. Só que lá tem um aluno que é testemunho de Jeová, que ele não canta o hino e também não sauda a bandeira. Ele apenas fica ali parado, como se ele não gostasse daquilo. Eu queria saber por que vocês, testemunhos de Jeová, não cantam o hino nacional. Olha, muito interessante sua pergunta, Paulo. Sinceramente, fico bem feliz que você esteja perguntando isso, pois demonstra que você tem interesse sobre nossas crenças. Mas respondendo bem direto essa pergunta, realmente nós não cantamos o hino nacional. E o motivo disso é porque acreditamos que isso vai de encontro com a Bíblia. Como assim isso vai de encontro com a Bíblia? Por exemplo, vamos ler junto aqui o livro de 1 Coríntios 10:14. Vamos ver? 1 Coríntios 10:14. Vou pedir para você ler. 1 Coríntios 10:14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Exato. Você vê que aqui no final fala que nós devemos fugir da idolatria. Quando nós entendemos a letra do hino nacional, você se lembra de alguma coisa que possa mencionar algo sobre a idolatria?
Realmente, tem uma parte no hino nacional que fala sobre a bandeira ser idolatrada. Isso mesmo. E o que você acha que Jeová acha sobre a idolatria? Você se lembra disso? Que eu lembro, ele não gosta disso. Pois é, nem um pouco. Isso a gente consegue ver aqui no livro também de Êxodo 20, do 4 a 5. Vamos ver? O livro de Êxodo, capítulo 20, do 4 ao 5, que diz assim: Não faça para você imagem esculpida, nem representação de algo que há nos céus, em cima ou na terra, embaixo ou nas águas abaixo da terra. Não se curve diante delas, nem a sirva, pois eu, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva. Vamos ler só até aqui. Aqui, Paulo, fala que, principalmente que nesse final, fala que Jeová, ele exige uma devoção exclusiva. Quando nós entendemos a letra do hino nacional, nós percebemos que essa devoção, né, dessa música é para eles, é para a nação, e não para Jeová. É por isso que nós não cantamos o hino nacional e nem juramos a bandeira. Ah, entendi. Então é por isso também que as testemunhas de Jeová não respeitam o governo? Na verdade, nós respeitamos, Paulo, inclusive nós obedecemos eles, tá? Porque isso é uma ordem de Jeová. A gente consegue ver isso aqui no livro de Romanos, capítulo 13, 1. Vamos ver aqui juntos? Romanos, capítulo 13, versículo 1. Vou pedir para você ler, por favor. Tá bom. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem a permissão de Deus. As autoridades existentes foram colocadas por Deus em suas posições relativas. Exato. Você vê que no começo aqui fala que todos devem estar sujeitos às autoridades superiores. Então, Jeová que deu essa ordem, né? Que a gente deve estar sujeito às autoridades. E nós somos. Porém, tem um texto também que ele é um complemento disso, que é o livro de Atos 5, 29. Vamos ler aqui também para ver o que ele fala. Livro de Atos 5, 29. Diz assim, ó: Pedro e os outros apóstolos responderam: temos de obedecer a Deus como governantes em vez de aos homens. Você conseguiu identificar aqui o que eles falaram aqui, em que nós devemos obedecer primeiro? O texto ele fala que devemos obedecer primeiro a Deus. Exatamente. Então, pegando isso e toda a análise que nós fizemos aqui sobre a letra do hino nacional, outras coisas, se a gente canta ou jura a bandeira, você acha que nós estaremos obedecendo a quem? Realmente, aos homens. E como você acha que Jeová ficaria? Eu acho que ele ficaria decepcionado com isso. Exatamente, Jeová ficaria muito triste. Mas independente, Paulo, se a pessoa ela canta o hino nacional ou jura bandeira, nós respeitamos elas. Só que nós, como os cristãos, testemunho de Jeová, a gente sempre vai colocar Jeová em primeiro lugar. Ok, agora eu entendi bem. Da próxima vez que tocar o hino, eu com certeza vou me lembrar do que você disse hoje. Maravilha, fico feliz que tenha entendido. Agradecemos nossos irmãos também pela bela apresentação que fizeram para nós. O irmão Peterson se saiu muito bem, porque na instrução que nós temos para as reuniões de vida Ministério Cristão, lá diz que essa parte sobre explicando nossas crenças, nós precisamos nos apegar à matéria, né? E eu estava acompanhando aqui, o irmão saiu muito bem nesse aspecto também. Só que a matéria em si, ela pode ser transmitida de diversas formas. Pode acabar sendo transmitida de uma forma meio rude, ou talvez meio ríspida, e não é o nosso objetivo, né? Aqui na brochura fala que nós precisamos falar com bondade e respeito com todos. O irmão tinha na sua apresentação uma pessoa mais jovem, mas pode ser uma pessoa mais experiente também. Independente de qual seja o caso, nós precisamos tratar elas com respeito. E como que nós vamos fazer isso? Falando com compaixão, com o desejo de realmente ajudar as pessoas, né? E foi o que o irmão demonstrou para nós nessa apresentação. Lógico, nós precisamos também escolher as palavras, o tom de voz, tudo isso nós devemos nos preocupar, porque nunca vamos querer ofender as pessoas independente do que elas acreditam. Muito obrigado, viu, irmão? Que Jeová continue abençoando o seu progresso também. E agradecemos ao irmão Paulo Henrique pela participação. Muito bem, agora nós vamos encerrar essa sessão e vamos dar início à nossa vida cristã. Pedimos que todos, se possível, se coloquem de pé para que possamos cantar com forte voz o cântico 99, que tem o tema Muitos Irmãos ao Meu Lado, baseado em Apocalipse 7, 9 e 10.
Agora, a parte de número 8 é um relatório anual de serviço. E quem vai fazer a consideração dessa parte para nós é nosso irmão Adriano Garcia. Nós vamos iniciar com a leitura do relatório anual de serviço que foi enviado por Betel. Diz assim: ficamos felizes de compartilhar alguns destaques animadores sobre o relatório do ano de serviço de 2023, referente às atividades das Testemunhas de Jeová no mundo todo. Esse relatório destaca que Jeová abençoou muito o seu povo no último ano de serviço. Mesmo com as condições mundiais piorando cada vez mais, vimos a bênção de Jeová e aumentos significativos. Por exemplo, todo mês teve, em média, 1.570.906 pioneiros regulares e especiais, um aumento de 5,5%, e 738.457 pioneiros auxiliares, um aumento de 93,7%. Tivemos um aumento de 28,5% nos estudos bíblicos, com 7.281.212 estudos sendo realizados todo mês. Além disso, ficamos felizes de informar que tivemos um aumento de 85,2% no número de batizados, com 269.517 novos discípulos, fazendo uma declaração pública de sua dedicação. Outros detalhes do relatório do ano de serviço podem ser encontrados no jw.org, no JW Library, na biblioteca online da Torre de Vigia e na Watchtower Library. No Brasil, no ano de serviço de 2023, foi feito um trabalho mais intenso com o testemunho público em mais de 300 cidades turísticas. Além disso, mais de 100 cidades grandes receberam ajuda de formados da Escola para Evangelizadores do Reino e de pioneiros especiais. Eles foram designados a essas cidades para treinar irmãos jovens e fortalecer a obra de pregação em diferentes modalidades, como testemunho público, testemunho em prédios e condomínios e testemunho em instituições e outros locais similares. Também ficamos muito felizes com os ajustes nos requisitos de horas para pioneiros regulares e auxiliares. Em resultado disso, muitos tiveram a alegria de servir como pioneiros pela primeira vez. Assim, em 2023, chegamos a 277.544 pioneiros auxiliares em março e 180.337 pioneiros regulares em abril. Esse bom trabalho com certeza contribuiu para que 1.819.948 pessoas assistissem à celebração de 2023. Nós os elogiamos por seu trabalho fiel e sua perseverança. O texto do ano de 2024 nos incentiva a pôr nossa confiança em Jeová. Salmo 56:3. Confiamos que Jeová vai continuar abençoando o nosso trabalho mundial de pregação e ensino à frente este ano. Números bastante expressivos e que nos deixam animados com a obra que certamente foi realizada no ano de serviço de 2023. Mas, nesse momento, eu gostaria de ouvir dos irmãos e das irmãs algum destaque positivo que conseguiu observar lá do relatório anual de serviço. Quem quer mencionar algum ponto que achou interessante? Vamos iniciar com o irmão Gabriel Camargo, aqui. Por favor, irmão Gabriel.
Quando nós analisamos de forma geral, né, nós conseguimos observar que realmente é um relatório mundial, porque não são apenas países conhecidos que a obra cresce, né, mas sim várias ilhas, lugares pequenos, inclusive onde citam que são os territórios palestinos. Comparado ao crescimento que possa ter em outros países maiores, pode parecer pouco, mas existe um grande crescimento. A média de publicadores sendo de 76, né, no último relatório mundial, mas houve um aumento significativo de 25%. E nós vemos que estão sendo feitos estudos bíblicos, apesar de ter poucas congregações, mas está sendo feita a vontade de Jeová até nesses lugares. Muito bem, obrigado. Oramos para que Jeová continue, não é? Abençoando esses irmãos. Irmão Caio, por favor, queremos ouvi-lo também. A Ucrânia, ela está em guerra já há 2 anos e milhões de pessoas tiveram que abandonar seus lares para proteger suas famílias. Não podemos imaginar a dificuldade que nossos irmãos têm passado, mas sabemos que a Organização de Jeová, desde o início, prestou toda a assistência necessária a essas famílias. Por isso, observamos um incrível número de 1.819 batismos. E também observamos que há 109.375 publicadores corajosos declarando as boas novas do reino. É verdade, irmão Caio, muito bem lembrado também. Vamos ouvir, irmã Joelma. No país onde existe a menor expectativa de vida do mundo é a República Democrática do Congo, com uma economia caótica. No entanto, lá é um publicador para apenas 402 pessoas, mostrando o bom trabalho que eles fazem. E, apesar disso, eles tiveram um aumento de 12%. Então, apesar de todas as dificuldades, nossos irmãos estão a todo vapor nesse lugar. É mesmo, muito bom. E essa é uma característica que a gente observa no continente africano, não é? Se os irmãos e as irmãs observarem aí, nós temos vários relatos, né? Por exemplo, em Angola, houve um crescimento de 6%, e existem outros percentuais ainda nesse continente, até como citado há pouco, que mostram os esforços sinceros que os irmãos e as irmãs estão fazendo, não é? Em levar a mensagem confortadora de Jeová a mais e mais pessoas. Perceberam algum outro detalhe que queira dividir com a gente aqui também? Por exemplo, aqui na Índia, os irmãos podem observar quantos publicadores tem em comparação com a quantidade de habitantes. Talvez nós achemos que são poucos, mas a obra continua crescendo ali, 2% de aumento. Isso mostra que nos 4 cantos do mundo, o povo de Jeová está atuando. E nós não podemos esquecer também que a nossa participação aqui, não é? Quando nos programamos para ir de casa em casa e realizar essas atividades, realmente nós conseguimos observar bons resultados. Por falar nisso, em bons resultados que são obtidos e observados aqui em nossa congregação, nós vamos agora conversar com 2 irmãs e um irmão aqui de nossa congregação e ouvir alguns relatos positivos que tiveram. Muito bem, então nós vamos iniciar com a irmã Janete. E a irmã Janete saiu algumas vezes como pioneira auxiliar ao longo do ano de serviço de 2023. Irmã Janete, diga para a gente como é que a irmã se organizou para conseguir apoiar essa modalidade. Bem, irmão, realmente eu preciso me organizar muito bem para sair como pioneira auxiliar, né? Pois eu sou dona de casa, mãe e também tenho um trabalho secular. Então, assim, todos os dias eu faço uma programação onde eu separo alguns dias da semana para as atividades espirituais e outros dias para atender as minhas clientes. E diga-nos, por favor, irmã, de que maneiras o trabalho como pioneira auxiliar a tem fortalecido?
Por sair como pioneira auxiliar, eu tenho a oportunidade de ler mais a Bíblia, as publicações e também de orar mais a Jeová, pedindo o seu Espírito Santo para que eu possa ser uma melhor publicadora das boas novas, né? E assim, eu venho, sem dúvida, fortalecendo cada vez mais a minha fé e a minha amizade com Jeová. Muito bom. Isso gerou algum impacto positivo no seu ministério? Sim, isso tem me ajudado muito a aumentar cada vez mais a minha vontade de participar no ministério. Tanto que todas as ocasiões especiais, como a visita do superintendente, a celebração e outros, eu sempre saio como pioneira auxiliar. E apesar de poder sair como pioneira auxiliar com o requisito de horas reduzidas de apenas 15 horas, eu me esforço o máximo de fazer mais de 30 horas, né? E também eu tenho prestado mais do que a costumeira atenção nas reuniões, especialmente na parte onde faça seu melhor no ministério. E também tenho aplicado pontos da brochura Ame as Pessoas. E isso tem dado bons resultados. Bons resultados que a motivaram a tomar uma decisão a partir de janeiro, agora de 24, não é? Isso mesmo. Como eu disse, a vontade de ter uma participação mais ativa no ministério, ela só aumentou, né? E assim, em janeiro, eu assinei a petição para sair de pioneira auxiliar por tempo indeterminado. Que Jeová continue abençoando os seus esforços no ministério, irmã Janete. Agora a gente vai conversar com um jovem aqui da congregação, irmão Paulo Henrique. Irmão Paulo, diga para a gente como é que o irmão se programou também para sair no ano passado como pioneiro auxiliar. Devido ao período escolar, eu assim procuro sair como pioneiro auxiliar nos meses em questão de férias ou em meses específicos, como visitas ou em campanhas especiais de pregação. Bom, muito bom mesmo, Paulo. E que benefícios você tem observado por trabalhar como pioneiro nesses meses? Sempre que saio como pioneiro, eu me sinto mais achegado a Jeová e aos irmãos, e consigo aprender com suas experiências por estar mais próximos deles. E, além disso, consigo sentir a ajuda que Jeová nos dá para pregar a sua palavra, a Bíblia, mesmo que isso pareça ser bastante desafiador. É verdade, que bom que tem tirado esse proveito, não é? E fala pra gente, Paulo, como é que o trabalho como pioneiro auxiliar te ajudou a aprimorar as habilidades na pregação? Servir como pioneiro me possibilita sair mais vezes no campo. E quanto mais vezes eu estou presente no ministério, mais fácil torna para mim desenvolver uma conversa de forma mais natural e ser mais flexível com as pessoas no território, até mesmo ao ponto de abrir revisitas. Isso é verdade. Nós até tivemos a oportunidade de fazer uma revisita assim. Muito bom, Paulo. Também fazemos votos que Jeová continue te abençoando. Agora vamos conversar com a irmã Joelma. A Joelma é pioneira regular aqui na nossa congregação. Mas, Joelma, teve uma experiência em especial que a irmã teve no ano passado. Qual foi? Foi uma experiência diferente, porque eu recebi, no finalzinho de uma tarde, um formulário queira visitar para fazer. Então, depois do campo, na manhã seguinte, eu já fui contatar a pessoa. E qual que foi o resultado? Olha, a pessoa ficou bastante emocionada de ver que ela foi atendida tão rapidamente, porque ela tinha enviado também naquele finalzinho da tarde. E era uma jovem que já havia estudado a Bíblia quando criança. E agora, depois de casada com uma filha, ela reconheceu que o caminho de Jeová é o melhor. Então, ela começou a estudar a Bíblia, tem um bom estudo, ela se prepara muito bem. E, apesar de algumas dificuldades com a família, ela se esforça para assistir às reuniões. Muito bom. É edificante perceber, não é? Quando vamos rapidamente, a ovelha, ou a prospectiva ovelha, reage favoravelmente. Mas, Joelma, nós sabemos que a irmã dirige alguns estudos bíblicos também. E poderia, então, nos dizer, pensando no seu ministério no ano passado, como é que usar o livro Seja Feliz foi proveitoso? Eu acho que um grande diferencial do livro Seja Feliz é tirar a formalidade do estudo. Como a gente conversa mais, o estudo fica mais informal e a pessoa se abre mais. A gente consegue ter mais acesso aos pensamentos dela, que de outra maneira ia demorar muito mais. Então, assim eu consigo verificar com rapidez quais são os pontos que a pessoa tem dificuldade e prestar ajuda assim que possível. É verdade.
e, como ela mencionou, o progresso é manifesto mais rapidamente, não é? Muito obrigado a vocês três por dividirem conosco as suas experiências. Que possamos então, queridos e amados irmãos, aproveitar os meses à frente e façamos mais na obra de pregação e de ensino. Aproveitemos para sair como pioneiros auxiliares nos meses de março, abril, na ocasião da visita do superintendente de circuito. Façamos bom uso das ferramentas de ensino que Jeová nos dá. E lembre-se que, fazendo assim, nós podemos salvar a nós mesmos e aqueles que nos escutam. Agradecemos também nosso irmão Adriano por conduzir tão bem para nós essa parte. E agora a parte de número 9 é o estudo bíblico de congregação. E quem vai conduzir o estudo para nós é nosso irmão Gustavo Brizola e o leitor, o irmão Gabriel Campos. Estão todos convidados a participar com seus bons comentários para enriquecer ainda mais o estudo. Nós estamos estudando o capítulo 5, temos que obedecer a Deus como governante. Na semana passada, nós vimos que precisamos obedecer a Deus em vez de a homens. Nós vimos que, apesar de provações, adversidades, até mesmo prisão, os apóstolos voltaram ao templo dar testemunho de Jesus. Esse era o motivo pelo qual eles haviam sido presos. Mas mesmo assim, eles continuaram, não desanimaram, perseveraram. Isso até mesmo motivou Pedro a responder com coragem que eles deveriam obedecer a Deus em vez de a homens. Então nós queremos seguir esse bom exemplo, não desistir, apesar das adversidades. No estudo de hoje, nós daremos continuidade a esse assunto. Veremos um pouco mais a respeito da obra de pregação. E nós estamos com a leitura hoje que será feita pelo irmão Gabriel. O irmão Gabriel, pode ler inicialmente para nós, por favor, o parágrafo 16. Os apóstolos não perderam tempo para retomar sua obra de testemunho. Sem se deixar intimidar, eles continuaram todo dia no templo e de casa em casa a obra de declarar as boas novas a respeito do Cristo. Esses proclamadores zelosos estavam determinados a dar testemunho cabal. Observe que eles levavam a mensagem às casas das pessoas, conforme Jesus Cristo havia orientado. Sem dúvida, foi assim que conseguiram encher Jerusalém com seus ensinos. Hoje, as testemunhas de Jeová são conhecidas por seguir esse método apostólico de pregação. Por visitarmos todas as casas em nossos territórios, deixamos claro que também queremos dar testemunho cabal, dando a todos a oportunidade de ouvir as boas novas. Será que Jeová está abençoando o nosso ministério de casa em casa? Com certeza. Milhões já aceitaram a mensagem do reino nesse tempo do fim, e muitos ouviram as boas novas pela primeira vez quando uma testemunha de Jeová bateu na sua porta. A pergunta do parágrafo 16. Como os apóstolos mostraram que estavam determinados a dar testemunho cabal e como nós seguimos o método apostólico de pregação? O irmão Oswaldo Ferreira. Aqui mostra que, mesmo eles sendo perseguidos, eles continuaram todo dia no templo e de casa em casa a declarar as boas novas. Então eles levavam a mensagem à casa das pessoas, conforme Jesus Cristo os havia orientado. Então foi assim que eles conseguiram encher Jerusalém com esses seus ensinos. E hoje as testemunhas de Jeová são conhecidas por seguir esse método de pregar. Então, por visitarmos todas as casas, território, deixando claro que também queremos dar testemunho cabal, dando a todos a oportunidade de ouvir as boas novas. Muito obrigado, irmão Oswaldo. O irmão Siqueira? Então, quando se fala em testemunho cabal,
Isso está envolvido a questão que o Senhor Jeová faz de ir de casa em casa. Muitos religiosos aí dizem que pregam, são pregadores também, mas lá na igreja, lá no templo, isso é um testemunho cabal? Não é. Além de não ser o modelo que os apóstolos ensinaram. Os apóstolos iam de casa em casa, de aldeia em aldeia, cidade em cidade, e os testemunhos de Jeová fazem isso seguindo o modelo deixado por Jesus e pelos apóstolos. Isso mesmo, muito obrigado, irmão Siqueira. A irmã Amanda? E nós vemos que os bons resultados vieram justamente por conta disso, né? Que os apóstolos, eles seguiram as orientações de Jesus. E por isso que nós também hoje somos bem-sucedidos, como nós acabamos de ver o relatório, né? Os aumentos que tivemos na obra de pregação foi justamente por seguirmos as orientações também. Hoje nós temos uma nova brochura e ao aplicarmos ela de casa em casa, a gente vê que as pessoas elas atendem mais receptivamente também, né? Então, por a gente estar aplicando, seguindo a orientação, com certeza a gente consegue ser bem-sucedido mesmo na obra. Muito obrigado, irmã Amanda. Realmente, nós estamos sendo muito bem-sucedidos. O relatório hoje que foi falado a nós nos mostra como os nossos esforços vêm dando resultado. O esforço de cada um de vocês aqui vem dando muito resultado. Nós temos também um quadro que nós queremos considerar com os irmãos, pregação de casa em casa. Então, o que exatamente significa pregar de casa em casa? Alguém poderia comentar para nós, por favor? O irmão Lucas Franco. Aqui diz que, segundo os tradutores, significa literalmente distribuir a pregação. Pregar de casa em casa é o significado básico dessa palavra katá em grego. E eles executaram muito bem. E nós também hoje seguimos esse modo apostólico. A razão deles foram bem-sucedidos naquela época e nós hoje também estamos sendo bem-sucedidos conforme mostrou aí os últimos relatos anual de 2023. Muito obrigado, irmão Lucas. Nós temos também um segundo ponto, que é ali o catícols. Quem gostaria de comentar para nós, por favor? O segundo ponto que nós temos aí, a irmã Luciene, por favor, ali no fundo. Então, o plural para catículos é usado em Atos 20:20. E o apóstolo Paulo, ele disse aos superintendentes cristãos, não deixei de ensiná-los publicamente de casa em casa. Então, Paulo ele não se referia simplesmente a ensinar na casa de anciãos, como alguns sugerem. E é indicado no versículo seguinte, mas eu dei testemunho de forma cabal, tanto a judeus como a gregos, de que deviam se arrepender e voltar para Deus e ter fé no nosso Senhor Jesus. Então, companheiros de adoração já haviam se arrependido e depositado fé em Jesus. Então, fica claro que a pregação e ensino de casa em casa tinha a ver com dar testemunho aos que não eram cristãos. Muito obrigado, irmã Luciene. Agora nós vamos para o próximo tópico, homens qualificados para cuidar de uma tarefa necessária. Os parágrafos 17 a 19, o Gabriel vai ler para nós. Por favor, Gabriel. A recém-formada congregação enfrentava agora um perigo sutil que surgiu dentro da congregação. Do que se tratava? Muitos dos discípulos que estavam sendo batizados não eram de Jerusalém e queriam aprender mais antes de voltar para casa. Essas pessoas precisavam de comida e outros suprimentos, de modo que os discípulos voluntariamente doaram dinheiro para atender essas necessidades. Com isso, surgiu uma situação delicada. Na distribuição diária de alimentos, as viúvas que falavam grego estavam sendo deixadas de lado. Mas isso não acontecia com as que falavam hebraico. Parece, então, que o problema envolvia discriminação. Poucas questões têm tanto potencial para causar divisão. Os apóstolos, atuando como corpo governante da crescente congregação, reconheceram que não seria sábio eles deixarem a palavra de Deus para servir alimento. Para resolver esse assunto, eles orientaram os discípulos a procurar 7 homens, cheios de espírito e de sabedoria, a que eles pudessem designar para cuidar dessa tarefa necessária. Era preciso usar homens qualificados, porque aquela tarefa envolvia não apenas distribuir alimentos, mas também lidar com dinheiro, fazer compras e manter registros exatos. Todos os homens escolhidos tinham nome grego, o que talvez tenha ajudado as viúvas prejudicadas a ter mais confiança neles. Depois de considerarem as recomendações com oração,
os apóstolos designaram os 7 homens para cuidar dessa tarefa necessária. Será que cuidar da distribuição de alimentos significava que aqueles 7 homens designados estavam agora isentos da responsabilidade de pregar as boas novas? Definitivamente não. Um desses homens escolhidos foi Estevão, que se mostraria uma testemunha corajosa e determinada. Filipe também foi um dos 7 e é chamado de o evangelizador. Fica evidente, então, que os 7 homens continuaram a ser zelosos pregadores do reino. A pergunta do parágrafo. Que questão surgiu que poderia causar divisão e o que os apóstolos fizeram para resolver esse problema? A irmã Rosângela aqui na frente, por favor. Aqui na frente. Na situação delicada, na distribuição diária de alimentos, as viúvas que não falavam grego estavam sendo deixadas de lado. Isso mesmo, muito obrigado, irmã Rosângela. E aqui tem até uma palavra que define qual era a situação que estava causando divisão ali. O Ricardinho aqui na frente, por favor. Lá estava ouvindo um problema de discriminação. Exatamente. Esse era o problema que causava a divisão ali entre eles. E o que foi feito para resolver, então, esse assunto? O irmão Gabriel Camargo? O corpo governante da época se reuniu e percebeu que era necessário, não eles mesmos, deixar os assuntos para cuidar disso, mas sim designar irmãos experientes, como dizem até mesmo Atos 6:3, cheios de espírito e de sabedoria para que pudessem cuidar disso. Inclusive, eles tiveram cuidado de designar homens com um nome grego, que poderia dar mais confiança àquelas viúvas para que tivessem o seu problema solucionado. Muito obrigado, irmão Gabriel. Nós temos também um texto de Atos, capítulo 21, versículo 8. Perdão. Alguém poderia ler para nós, por favor? Atos 21, 8. Por favor, ali no fundo, a irmã Larissa. Partimos no dia seguinte e chegamos a Cesareia. Ali entramos na casa de Filipe, o evangelizador, que era um dos 7 homens, e ficamos com ele. Muito obrigado, irmã Larissa. Então, apesar da designação, será que esses homens eles estavam isentos de pregar? Ali no fundo, o irmão Benfica, por favor. Não, essa importante designação não isentava eles de pregar a boas novas. Por isso que foi citado o nome de Filipe aqui como evangelizador, porque ele continuava a pregar as boas novas. Isso mesmo. Muito obrigado, irmão Benfica. Agora nós vamos dar continuidade com o parágrafo 20. O Gabriel vai ler para nós. O povo de Jeová hoje segue o procedimento adotado pelos apóstolos. Homens recomendados para cuidar de responsabilidades congregacionais têm de manifestar sabedoria divina e dar evidências de que o Espírito Santo age sobre eles. Sob orientação do corpo governante, homens que preenchem os requisitos bíblicos são designados para servir como anciãos ou servos ministeriais nas congregações. Pode-se dizer que os que preenchem as qualificações foram designados pelo Espírito Santo. Esses homens diligentes cuidam de muitas tarefas necessárias. Por exemplo, anciãos podem providenciar ajuda prática para fiéis irmãos idosos com reais necessidades. Alguns anciãos se empenham em construir salões do reino, organizar congressos ou trabalhar com a comissão de ligação com hospitais da região. Servos ministeriais cuidam de muitas tarefas que não envolvem diretamente pastoreio ou ensino. Todos esses homens qualificados precisam equilibrar suas responsabilidades congregacionais e organizacionais com a designação dada por Deus de pregar as boas novas do reino. A pergunta do parágrafo 20. Como o povo de Deus hoje segue o procedimento apostólico? A irmã Edna, aqui na frente, por favor.
Então, o povo de Deus hoje, ele segue o mesmo procedimento adotado pelos apóstolos do passado. Então, eles recomendam homens de responsabilidades congregacionais, e esses homens, sobre a orientação do corpo governante, eles preenchem, assim, os requisitos bíblicos designados para e serve como anciãos e servos ministeriais. Então, eles servem à congregação e eles são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, irmã Edna. A irmã Kellen, por favor. E o parágrafo mencionou que esses homens, eles também têm muitas tarefas, né? Como, por exemplo, os anciãos, eles também ajudam, providenciam ajuda prática, né, para irmãos idosos com necessidades, construir salões do reino, né, organizar congressos, trabalhar com a comissão de ligação de hospitais. Mesmo eles tendo essas responsabilidades, eles também pregam as boas novas. Isso, muito obrigado, irmã Kellen. A irmã Joelma aqui na frente, por favor. Ser ancião realmente é algo especial, porque o comecinho do parágrafo de 20 diz que esses homens, eles têm de manifestar sabedoria divina e dar evidências do que o Espírito Santo age sobre eles. Porque só dessa maneira eles vão conseguir dar conta desse enorme rol de coisas para fazer, né? Cuidar de outros e ainda, como diz 1 Coríntios 9,16, eles entendem que a importância de, no meio de tudo isso, ser bons pregadores da palavra de Deus. Isso, muito obrigado, irmã Joelma. Tem uma nota que explica um pouco sobre como são feitas essas designações. Alguém gostaria de comentar para nós, por favor, essa nota? O irmão Enzo? No primeiro século, homens qualificados foram autorizados a fazer designações de anciãos. Hoje, o corpo governante designa superintendentes de circuito. E esses superintendentes têm a responsabilidade de designar anciãos e servos ministeriais. Isso mesmo, muito obrigado, irmão Enzo. Por favor, irmã Rose. Independente de qual seja a responsabilidade que cada irmão ele recebe de Jeová, o parágrafo fala assim que todos esses homens qualificados precisam equilibrar suas responsabilidades congregacionais. Então, porque a pregação também é algo muito importante. Isso, exatamente. Então, seguindo a linha de raciocínio da irmã Rose, vamos ler o texto que a Joelma também já citou, de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. A irmã Maria, lê para a gente, por favor. Ora, se eu estou declarando as boas novas, isso não é motivo para me orgulhar, pois me é imposta a necessidade. Realmente, ai de mim se eu não declarar as boas novas. Muito obrigado, irmã Maria. Então, só para a gente destacar um pouco mais a respeito desse ponto, será que os servos ministeriais, os anciãos, eles estão isentos de pregar as boas novas? O irmão Lucas Franco, por favor. Conforme mostrou o texto, né, não estão isentos, ninguém está isento. Seja pouco ou muito, independente da idade dele, né, cada um sabe o que pode fazer, mas há necessidade. Ali falou, me é imposta essa necessidade, e ai de mim se eu não fizer isso. Então é uma responsabilidade, e nós sabemos que é um serviço que dá muita alegria, né, e nós precisamos fazer o serviço de pregação com alegria. Assim nós seremos bem-sucedidos em encontrar discípulos. Muito obrigado, irmão Lucas. A irmã Giovana? E apesar do trabalho de pregação ser uma obra voluntária, todos nós, todos os cristãos, encaram essa responsabilidade como uma obrigação do nosso serviço a Jeová. Isso mesmo. O irmão Adriano aqui na frente, por favor. Pensando um pouco naquilo que foi citado até no parágrafo anterior, Filipe era usado naquela atividade de distribuição de alimentos. Era uma atividade mecânica importante a ser realizada, mas ele recebeu um outro título ali, um adjetivo. Era Filipe, o evangelizador.
Então, é claro que servos ministeriais e anciãos realizam outras tarefas para manter a congregação funcionando adequadamente, cuidando das necessidades espirituais e até materiais, se for o caso, das ovelhas de Jeová na congregação. Mas é importante que a gente lembre que nós também, como anciãos e servos, queremos ser reconhecidos como evangelizadores. Nós queremos ser homens do campo, do ministério, porque faz parte da nossa designação também. E como no primeiro século, a congregação atual também é motivada a produzir, porque olha esses bons exemplos daqueles que estão na dianteira na pregação. Isso mesmo, muito obrigado, irmão Adriano. Realmente todos nós temos um privilégio muito grande que Jeová nos deu. É uma responsabilidade, um privilégio pregar as boas novas, buscar pessoas que tenham um coração disposto. Todos nós, como servos de Jeová, temos essa responsabilidade grande. Aqui também fala para nós um pouquinho a respeito da atividade dos servos ministeriais. Então, o que será que envolve a atividade que é feita pelos servos ministeriais na congregação hoje? Alguém gostaria de destacar para nós, por favor? Então, o que envolve a atividade que os servos ministeriais fazem? A irmã Mara, aqui na frente, por favor. Os servos ministeriais, eles cuidam de muitas tarefas, auxiliam os anciãos em vários aspectos. E essas tarefas não envolvem, então, diretamente o pastoreio ou o ensino. Isso mesmo. Muito obrigado, irmã Mara. Agora nós vamos dar continuidade com os parágrafos 21 e 22. O tópico é: a palavra de Deus continuava se espalhando. Com o apoio de Jeová, a recém-formada congregação sobreviveu à perseguição externa e evitou um problema interno que poderia causar divisões. A bênção de Jeová era evidente, pois lemos: a palavra de Deus continuava se espalhando e o número de discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e uma grande multidão de sacerdotes se tornou obediente à fé. Esse é apenas um de vários relatórios do progresso de obras encontrados no livro de Atos. Nos nossos dias, ouvir relatórios sobre o progresso da obra de pregação no reino em outras partes do mundo nos dá muito encorajamento. Lá no primeiro século era comum, os enfurecidos líderes religiosos não tinham a menor intenção de desistir da luta contra os discípulos. Uma onda de perseguição estava prestes a começar. Logo, Estevão seria o alvo de violenta oposição, conforme veremos no próximo capítulo. Muito obrigado, irmão Gabriel, pela boa leitura que foi feita a nós. A congregação toda agradece, irmão. A pergunta dos parágrafos 21 e 22. O que mostra que Jeová abençoava a recém-formada congregação? A irmã Thaís, por favor. Aqui mostra que, com o apoio de Jeová, a recém-formada congregação... saiu. Aqui mostra que, com o apoio de Jeová, a recém-formada congregação, ela passou e sobreviveu por uma perseguição e também evitou um problema interno que poderia causar divisão na congregação. Então, aqui Atos 6:7 mostra a bênção evidente, porque fala que a palavra de Jeová ela continuava se espalhando, aumentava o número de discípulos em Jerusalém e uma grande multidão de sacerdotes havia se tornado obediente à fé. Isso mesmo. Muito obrigado, irmã Thaís. O Ricardinho aqui na frente, por favor. E nos nossos dias, ouvir relatórios sobre o progresso da obra de pregação no reino em outras partes do mundo nos dá muito encorajamento. É verdade, realmente. Ver que, apesar das dificuldades que o povo de Jeová vem sofrendo no mundo de uma maneira geral, proscrição, muitos de nossos irmãos sendo presos, eles não desanimam, perseveram, continuam. O irmão Siqueira, por favor. Interessante que o povo de Jeová, a organização de Jeová, continua a mesma, né? Fazendo os mesmos relatórios que aparecem lá no livro de Atos.
E lá no livro menciona as muitas dificuldades que os apóstolos, que os pregadores lá tiveram. Paulo foi um deles, né? Muitas e muitas dificuldades, quase morreu muitas vezes. Foi golpeado, espancado e tal. Hoje, através do mundo, em alguns lugares, nossos irmãos também sofrem muito, muito, muito. No entanto, os relatórios indicam que é próspero o trabalho que eles fazem. Estão trabalhando, estão pregando, estão ensinando. É o caso, por exemplo, que o irmão Carlos mencionou aí da Ucrânia. É espantoso ver o que eles têm, inclusive a assistência deles à celebração, num país que está mergulhado numa guerra lá fora de série, né? Não dá para acreditar. E como é que consegue isso? Aí diz que é somente pela ajuda de Jeová, ou pelo apoio de Jeová. Isso mesmo. Muito obrigado, irmão Siqueira. A irmã Joelma? Também me chamou a atenção que o livro de Atos, ele contém vários relatórios do progresso da obra naquele momento, né? Nós vimos aí em Atos 6, depois Atos 9, 12, 16, 19 e até no último capítulo, no 28, nós vemos relatos desse progresso. Então, aqueles irmãos estavam trabalhando a todo vapor e Jeová abençoando. Exatamente. Muito obrigado, irmã Joelma. Então, no passado, os apóstolos passaram por muitas dificuldades, passaram por muitas provações. Jeová abençoou e a obra cresceu. Hoje, a situação nossa é muito parecida. Nós passamos por oposição, por muitas dificuldades e, mesmo assim, a obra cresce. Então, o que fazia a obra crescer no passado e mantém a obra crescendo hoje? Alguém gostaria de destacar para nós? Por favor, o irmão Lucas Franco. Uma coisa que me chamou a atenção era a ação do corpo governante da época. Eles eram rápidos para agir, né? Quando houve aquela necessidade de distribuir alimentos, eles logo organizaram pessoas habilitadas, provavelmente de origem grega, até para distribuir. Quando houve a questão envolvendo a circuncisão, eles agiram com rapidez. E em várias outras circunstâncias, também mandar ajuda, receber ajuda, né, de outros países, eles estavam muito atentos. E hoje não é diferente. A gente vê que o corpo governante também está muito atento às nossas necessidades. A gente vê pelos relatórios, pelos boletins, que praticamente todo mês temos um boletim atualizando uma circunstância ou uma situação. Então é muito importante. E nós devemos receber com carinho esses relatórios, mudar se for preciso mudar. Então, dessa maneira, a congregação vai continuar crescendo. Muito obrigado, irmão Lucas. O irmão Isaías, por favor. E certamente o que fez, né, com que essa obra continuasse no passado e continua até hoje é a bênção do próprio Jeová, não é? É Ele quem está direcionando, juntamente com Jesus e os próprios anjos. Então, isso nos dá realmente a confiança de que é a obra de Jeová. Então, queremos fazer, ou continuar fazendo o nosso melhor, ter uma participação zelosa nessa obra, para que realmente ela continue crescendo. Exatamente. Muito obrigado, irmão Isaías. O Adriano, por favor, irmão Adriano. E até pensando em base local, a gente consegue perceber a bênção de Jeová sobre os esforços que estamos fazendo aqui na pregação e no ensino. Apesar de vivermos num grande centro urbano e estarmos periodicamente retornando à casa das pessoas, ainda ovelhas estão se manifestando. Revisitas, estudos sendo abertos, pessoas se achegando à congregação e começando a se desenvolver espiritualmente. Então isso mostra o apoio, a bênção de Jeová. Agora a gente tem que lembrar que para Jeová abençoar tem que ter algo, tem que ter nossos esforços. Por isso, em imitação aos cristãos do primeiro século, queremos continuar de maneira cabal, sem cessar, pregando e ensinando as boas novas. Muito obrigado, irmão Adriano. Ainda o irmão Peterson ali no fundo?
É interessante que quando a gente faz uma análise da quantidade de religiões que existe hoje, as Testemunhas de Jeová são as únicas que faz a pregação. Em uma experiência própria, um tempo atrás, no serviço de campo, um outro homem, né, de uma religião, ele falou para nós, né, que a gente estava em grupo de 3 pessoas, falou que ele não tem coragem de fazer pregação, e ele deu o elogio que nós fazemos essa pregação. E ele ressaltou ainda 2 vezes que ele não tem coragem. E isso é exatamente porque nós temos o Espírito Santo de Jeová. Exatamente. Muito obrigado, irmão Peterson, pela experiência. E se não fosse por Jeová, nenhum de nós teríamos força para fazer essa atividade tão importante. Então, o mesmo Jeová que ajudou os cristãos do primeiro século, nos ajuda hoje. Portanto, todos nós devemos continuar perseverando, mesmo se as adversidades aumentarem, se a situação ficar mais difícil, assim como os cristãos do primeiro século, que passaram por muitas dificuldades e permaneceram leais, nós queremos seguir esse belo exemplo, nos manter leais a Jeová, apesar das dificuldades. Muito obrigado, irmãos, pela boa preparação de vocês e pelos bons comentários que foram compartilhados conosco. Agradecemos também ao irmão Gustavo por conduzir bem esse estudo para nós. Então, chegamos à parte de fazer os comentários finais de nossa reunião. E o que vimos hoje? Você certamente sai de nossa reunião convicto de que Davi confiava muito em Jeová. E, ao enfrentar dificuldades, essa confiança ajudou Davi a ser leal. Nós queremos imitar esse exemplo com certeza. Queremos ter uma fé tão forte que nada vai nos abalar, nem mesmo quando outros errarem, não é verdade? Em Joias Espirituais, nós tivemos vários comentários com aplicações bem interessantes, que enriqueceu muito a nossa reunião. Tivemos também, em nossa vida cristã, o relatório anual de serviço de 2023, que nos encorajou muito por mostrar como a Organização de Jeová tem sido abençoada, como ela vem expandindo de uma forma incrível. Jamais seria possível sem o apoio de Jeová, não é verdade? Em nossa congregação também nós vimos que Jeová tem derramado suas bênçãos e isso nos motiva a querer fazer mais, a ser cada vez mais zelosos em nosso ministério. Mas e na próxima reunião? Podemos destacar que o que realmente nos dá alegria verdadeira é louvar a Jeová e queremos fazer isso de todas as formas. Vamos ter um discurso com o tema Vou louvar-te, ó Jeová. Nesse discurso, teremos um incentivo para cantar os cânticos de coração. Realmente ficamos ansiosos para ver esse discurso. Teremos também uma consideração com o tema Como dar testemunho informal de modo natural. Vamos ter várias dicas valiosas para que a gente possa fazer cada vez melhor o nosso ministério, principalmente nessa modalidade do testemunho informal. Muito bem, chegamos ao final da nossa reunião. E agora convidamos todos para cantar o cântico 83, com o tema De Casa em Casa, baseado em Atos, capítulo 20, versículo 20. Logo após o cântico, nosso irmão José Carlos Siqueira vai agradecer a Jeová fazendo a oração final para nós.